Olá, professor. Boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa prova de Direito Internacional, cujo tema, definido por mim e pelos meus colegas, é a classificação e as características das organizações internacionais. Eu e meus colegas de equipe, Célio Romano Filho, Mariana Moraes e Guilherme Tabosa, iremos tratar sobre a fundação e sobre as classificações distintas para as organizações internacionais já existentes e as que virão a existir, né? As organizações internacionais são também conhecidas como organizações intergovernamentais. Elas são instituições que foram criadas por países e estados soberanos, regidas por meio de tratados, buscando o objetivo comum de cooperar para a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais de cada um dos seus membros. Elas atuam em conjunto e de forma cooperativa para que cada um dos países, membros, estados, membros dessas organizações atinjam o objetivo em comum. Pela quantidade e diversidade que é benéfica, por um lado, das organizações internacionais, é maléfica, por outro, da dificuldade em categorizar o que seria de fato uma organização internacional. Mas devido à necessidade pedagógica, diversos autores e doutrinadores se reuniram em conjunto para juntos definirem o que seria uma organização internacional, como é o caso da autora Herédia, que diz que organizações internacionais são associações voluntárias de estados soberanos estabelecidas por acordo internacional, dotadas de órgãos permanentes, próprios e independentes, encarregados de gerir interesses coletivos e capazes de expressar uma vontade juridicamente distinta dos seus membros. Dessa forma, nós podemos estabelecer com mais facilidade os fins que essas organizações teriam, sendo elas divididas entre fins específicos e fins gerais, né? Quanto aos fins gerais das organizações, características delas, as atividades não serem restringidas por uma região específica, sendo ela tendo uma capacidade de abarcar cada vez mais assuntos diferentes que atinjam diversos países e diversos continentes, como é o caso da Organização das Nações Unidas. A ONU, que foi fundada em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, substituindo a antiga Liga das Nações, atinge todos os seus países membros que são espalhados por todo o planeta. E seus assuntos não são específicos de temas específicos, mas sim assuntos gerais que englobam países de diversos continentes em comum. Já os fins específicos, por outro lado, possuem a limitação, que é desenvolver atividades em âmbitos bem definidos. Ou seja, eles podem abarcar mais de uma finalidade, mas tem que seguir geralmente a de uma região, que é o caso da Comunidade Europeia, cujos seus objetivos perseguidos não são econômicos, não são somente econômicos, mas são mais políticos da região da Europa, né? E assim nós podemos distinguir também os tipos de organizações existentes. As organizações de cooperação, que elas são preferentemente militar ou de segurança, organizações de cooperação preferentemente econômica, organizações internacionais de cooperação social, cultural e humanitária, e organizações internacionais de cooperação técnica e científica. Agora nós seguiremos com esse assunto com o meu colega Célio Romano Filho, estendendo o que seriam essas classificações. Oi gente, boa noite, meu nome é Célio Romano. Eu gostaria de complementar o nosso trabalho que a gente está dissertando sobre as classificações das organizações internacionais e eu vou procurar explicar um pouco de que se trata as classificações que temos e entender um pouco como delimitar essas classificações. Por isso eu gostaria de relembrar que essas classificações, elas têm uma rica variedade de categoria, onde elas se agrupam e por isso a gente tem que entender e olhar um pouco pela finalidade de cada uma para procurar entender. Então é importante a gente ter em mente que essas organizações elas se classificam de acordo com as suas finalidades. Algumas têm algumas finalidades gerais e outras têm finalidades específicas. E é por isso que algumas organizações têm atividades que não estão circunscritas em um âmbito tão grande e concreto de cooperação, que ela pode abarcar várias matérias, enquanto outras se encontram em âmbitos mais centrados, onde elas conseguem lidar com matérias mais específicas. Então, eu gostaria de começar falando das organizações de cooperação, preferentemente militar ou de segurança.
Essa é bem simples, foi uma organização internacional que foi proliferada após o término da Segunda Guerra Mundial e durante esse período de Guerra Fria, que eles se propuseram a procurar criar uma organização que visasse a defesa e a ajuda mútua em casos de agressão. Então, para esse tipo de classificação de organização, a finalidade era essa. E tivemos alguns exemplos, como a OTAN, a União Europeia Ocidental, etc. Há também a classificação das organizações de cooperação preferentemente econômica, que na verdade representa as categorias mais numerosas até o momento. Então, para entender um pouco dessas organizações, a gente tem que delicadamente se linkar de acordo com a atividade desenvolvida e a finalidade de cada uma. Então, tem algumas organizações desse tipo que têm um viés mais econômico de natureza global. Tem finalidades econômicas, como, por exemplo, a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico. E isso também se fala dos setores econômicos, aos setores agrícolas, industriais, etc. Como também tem as organizações relacionadas a produtos ou materiais determinados, como o caso da exploração do petróleo, que é conhecida a organização da OPEP. E também existem outras organizações que conseguem organizar toda a área econômica que operam, como, por exemplo, é o caso da Associação Europeia de Livre Comércio. Então, temos diversos exemplos para falar dessas organizações, porque é, de fato, aqui engloba as categorias que mais tem números hoje em dia. Também temos a Organização de Cooperação Social, Cultural e Humanitária, que tem por finalidade a proteção do indivíduo ou das coletividades nos mais diversos aspectos. Então, assuntos como a proteção da dignidade do trabalho, da proteção física e moral dos trabalhadores, e a cooperação com os países e o modo como é buscado compreender e buscar o favorecimento e o conhecimento mútuo entre as nações é o que a gente vai entender dessa classificação de organização. Como, por exemplo, temos a OMS, a Unesco. Então, essa é uma classificação bem conhecida nos dias de hoje também, caso a gente possa observar. E, por fim, tem as organizações de cooperação técnica e científica, que são destinadas a canalizar a cooperação dos países em diversos setores, como, por exemplo, os correios, as telecomunicações e diversas áreas que buscam essas finalidades. Então, tem vários exemplos para a gente entender essas classificações e tentando entender por esse meio, a gente consegue entender de forma mais simples e clara. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Para concluir, eu gostaria de agradecer pela atenção e falar um pouco do nosso grupo. A gente escolheu esse tema e os integrantes são João Lucas Corrêa de Arruda, Mariana Moraes Couto Lima e Guilherme de Almeida Tabosa Cavalcante e Célio Romano Chimenez Fonseca Filho. A referência que a gente usou foi o livro do curso de Direito Internacional Público, do Celso Melo, do Celso do Viver de Albuquerque Melo, do ano de 2002, da editora Renovar, no Rio de Janeiro. Eu vou estar colocando em anexo as nossas referências, que a gente separou em um slide, mas o trabalho se concluiu aqui. Eu gostaria de agradecer pela atenção e desejar uma boa noite. Obrigado, professor.